Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a final da Copa do Brasil que teve nessa primeira partida na Neoquímica Arena, 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. E a decisão é marcada por erros de passe, pouca criatividade e dois gols anulados, um de cada lado, um para cada lado, melhor dizendo. Então, o jogo ficou por Maracanã, no jogo desse domingo, às 18 horas, de um jogo truncado, muitos passes errados, né? As duas equipes empataram sem gols na noite de quarta-feira, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Primeiro jogo nas finais da Copa do Brasil, as duas equipes até chegaram a balançar as redes, mas os gols, um para cada lado, foram anulados. Pelo Vasco, o Ryan e Memphis Depay para a equipe corintiana foram anulados corretamente pelo impedimento. Então temos aí o jogo às 18 horas no Maracanã. Quem vencer leva a taça da Copa do Brasil. O novo empate será decidida nas cobranças de penalidades máximas. Nós vamos falar aqui tudo isso que aconteceu nesse jogo da Neoquímica Arena, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, o seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, vale a pena conferir, e às 11 da manhã, neste sábado, teremos aí o pré-jogo da grande final da Copa do Brasil que vai acontecer na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, falando muito das informações das duas equipes, do retrospecto do confronto dessas equipes e também das concentrações também e muito mais as informações desta grande final que vai acontecer no jogo de domingo às 18 horas no Maracanã. Os ingressos foram esgotados, né? Quem comprou, comprou e quem não comprou, não compra mais. Então a casa vai lotar, o Maracanã vai estar cheio e vocês vão acompanhar aqui no Conversas Torcedor, o nosso pré-jogo, 11 da manhã. Neste sábado, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site Rádio NSC, radioNSC.com, também pela Radiosnet, falando tudo sobre os assuntos importantes do futebol carioca e também falando do esporte em geral, com opinião e também com informação para você, tá bom? E vamos falar aqui sobre o nervosismo corintiano, né? Que a equipe corintiana protagonizou alguns momentos de tensão, nervosismo, né? Durante e depois do jogo. Na segunda etapa, o Mateuzinho e o Yuri Alberto batendo boca, né? Batendo boca, discutindo na grande área em momentos antes, né? Momento antes da cobrança de escanteio a favor do Vasco. E o Memphis Depay, substituído aos 38 minutos, deixou o gramado gesticulando e reclamando. E depois do jogo foi a vez do treinador Dorival Júnior, no caminho para o vestiário, soltar alguns xingamentos, algumas palavras não republicáveis, né, em direção ao setor destinado aos corintianos no vestiário. Então, e tivemos aí para o Vasco, né, de uma bola na trave no cruzamento pelo lado direito do Felipe Coutinho, né? E na cabeçada do Cauã Barros, né, que, que bateu caprichosamente na trave, né? E sem sofrer pressão do Corinthians, inclusive, o Vasco teve momentos de domínio na primeira etapa, né, na primeira final, né, no jogo de ida na Copa do Brasil, melhor dizendo, mas sem conseguir manter um ritmo ofensivo para pressionar os donos da casa, né? E falando aqui na melhor oportunidade foi do Cauã Barros, que parou e na melhor chance que nós acabamos de falar aqui, do Cauã Barros, que parou na trave. Vamos falar aqui do primeiro tempo, em que as duas equipes errando com frequência a saída de bola. Corinthians e Vasco tentaram se aproveitar dos vacilos defensivos, né? Para criar na primeira etapa e em casa, e com o grande apoio do seu torcedor, o Corinthians chegou na área do Vasco aos 12, depois do Depay roubar a bola de Cuesta. Na sequência do lance, o Breno Bidon apareceu em boa posição dentro da área, mas errou a finalização. E a resposta vascaína assustou a torcida corintiana. O Ryan
apareceu livre no campo de ataque para marcar na saída do Hugo Souza aos 18 minutos, mas a jogada foi anulada por impedimento. Então, tendo aí o lance foi anulado, né, por impedimento. E o Corinthians também teve um gol anulado aos 25, depois que o Depay completou para o fundo das redes em posição irregular, né, após o desvio do Yuri Alberto da área. E quem esperava uma segunda etapa mais movimentada foi surpreendido por mais 45 minutos de um jogo truncado no meio de campo e com erros de passes, né? Então, continuando nessa situação igual na primeira etapa, né? E para tentar fazer valer o mando de campo da equipe corintiana, o Dorival Júnior buscou mudar o meio de campo, com o Maicon Carrillo e também o André nas vagas de Martinez, o Breno Bidon, além também do Ranieri, com o Vitinho no lugar do Garro, né, mudando o meio de campo da equipe corintiana. Na prática, quem ficou mais perto de marcar foi o Vasco, né? Aos 21, com o Barros ganhando pelo alto, depois de cobrança de escanteio do Coutinho e cabeceou a bola na trave. Aos 35, uma boa troca de passes no ataque corintiano terminou de um cruzamento do Matheus do e aos 35 minutos, uma boa troca de passes, né, no ataque do Corinthians. Terminou o cruzamento do Matheus Bidu para a finalização do Yuri Alberto e grande defesa do Léo Jardim. O lance, porém, foi anulado por impedimento também. Então, meus amigos, e desse modo, a equipe do Vasco teve muito bem no segundo tempo. A equipe corintiana não conseguindo aproveitar daquilo que chegando aí aos ataques, com as modificações que teve aí, com a modificação no meio de campo e também no ataque, né? O Dorival Júnior teve algumas mudanças, mas o Vasco foi melhor na segunda etapa, então tendo aí o de uma situação meio confortável, né, no empate sem gols em São Paulo, mas que poderia ter de situação ainda melhor para a equipe Cruz Maltina, né? Então temos aí o detalhe. Então a equipe corintiana também vai à luta, né, para tentar conseguir o tetracampeonato da Copa do Brasil, que não conquista desde 2009. Desde 2009 não conseguem a Copa do Brasil e o Vasco não conquista há 14 anos, em 2011. Foi a única conquista da Copa do Brasil e a última no cenário nacional. Então temos aí essa disputa, né? Então, meus amigos, o Vasco esteve melhor no jogo em São Paulo, né? Com as chances claras de tentar conseguir fazer o gol. E no segundo tempo, principalmente com a bola na trave do Cauã Barros, né? Que quase fez o gol, inclusive. E levando esse empate sem gols, né? Que não está nada definido para o jogo da volta. Então temos aí Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, um confronto emocionante e principalmente que o Maracanã vai lotar no domingo às 18 horas, horário de Brasília. Então, quem vencerá a Copa do Brasil, né? O Vasco tentando tirar um tabu de 14 anos e a última conquista de Copa do Brasil foi em 2011, a única, né, da história do Vasco tentando conquistar o seu bicampeonato e o Corinthians tentando conquistar aí a Copa do Brasil, que não vem há 16 anos. A última foi em 2009 contra o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Então temos aí dos dois jogos, né, tivemos aí a vitória do Corinthians, 2-0 contra o Internacional, 2-2 no Beira-Rio, então conquista da equipe do Corinthians campeão lá em 2009 foi a última conquista da equipe corintiana, né, na Copa do Brasil. Então temos aí esse confronto emocionante que vale vaga também na Taça Libertadores. E o campeão da Copa do Brasil desse ano que vai jogar contra o Flamengo, que é o campeão brasileiro, na Supercopa Rei. Então temos aí essa disputa entre Vasco e Corinthians nessa disputa. Então temos aí a Supercopa Rei que vai ser jogado no próximo ano, em janeiro, provavelmente, nessa disputa aí, nessa grande final da Supercopa Rei 2026. Então temos aí essa disputa final que vale também a vaga para a Taça Libertadores para o Vasco ou o Corinthians na fase direta. Então temos aí um jogo emocionante no domingo às 18 horas, horário de Brasília, tá certo? E estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor.
E não esquecendo que neste sábado, às 11 da manhã, temos aí a programação especial para essa decisão de Copa do Brasil, hein? Vasco e Corinthians, que temos aí o nosso pré-jogo com muita informação, com retrospecto das duas equipes, né? Dos confrontos, né? E também com as concentrações, é claro, com muitas informações, também opinião de quem entende de futebol, é claro, para você saber de tudo. E também acompanhando também o destaque, né? Os destaques, né? As informações do Botafogo e do Fluminense, também a repercussão da participação do Flamengo da Copa Intercontinental da FIFA. Não esqueça, 11 da manhã, neste sábado, uma programação para lá de especial do Conversas Torcedor, inclusive para esse pré-jogo especial da grande final da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians, que vai ocorrer, que vai acontecer, melhor dizendo, no domingo, às 18 horas, pelo horário de Brasília, final da Copa do Brasil, tá bom? Acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioinsc.com, pela Rádio Net e também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, aquele abraço e felicidades. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, até a próxima e aquele abraço. Tchau, tchau.